Fala nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedor. É o seguinte, infelizmente o Santos ganhou do time do Vasco e o Bahia perdeu mais uma posição, caiu mais uma posição na tabela. Eu vou colocar daqui a pouco a tabela aqui para poder a gente conferir. Inclusive o Botafogo joga hoje contra o Goiás e a gente precisa secar o Goiás. O Bahia chegou numa situação que não depende mais dele para poder se manter na Série A, tá certo? Outra coisa também, Mauro César detonou Gilberto, falou muita coisa de Gilberto aqui, chamou de superestimado. Vou colocar para vocês o áudio onde ele fala sobre isso. E também ele colocou a opinião dele, ele expôs a opinião dele com relação ao pênalti, tá? Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem e a gente vai repercutir também, mas eu quero saber a sua opinião, se você concorda com tudo que ele falou ou não. Acabou sobrando até para quem cria conteúdo, porque ele deu a entender que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É isso, galera. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho que não custa nada. Chega aqui assim, aqui do ladinho. Deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolina também. Galera, também mais uma coisa que a gente vai falar nesse vídeo é uma opinião que eu achei muito interessante de um torcedor do Bahia, tá? Eduardo Alban, eu acho que é assim que fala o nome dele. Ele vai trazer uma reflexão aqui sobre Rogério Ceni, sobre escolhas de Rogério Ceni, e que eu acho, a gente já debateu aqui várias vezes sobre isso, que está na hora do Bahia mudar. Está na hora de Rogério Ceni mudar. Afinal de contas, um dos motivos que a gente pediu a saída de Renato Paiva foi por causa disso, por causa da teimosia dele e da arrogância. Então, Ceni, tome coragem. Como eu já falei aqui em vídeo, tome coragem e faça mudanças. Daqui a pouco eu vou trazer aqui a opinião, esse Twitter para vocês, para poder a gente repercutir. Eu acho que vale sim a reflexão. Bora começar esse vídeo, galera, trazendo aqui, eu vou colocar na tela para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Olha só que o Santos venceu o time do Vasco, o Santos meteu 4-1 no Vasco, um jogo que teve muitas polêmicas, Soteldo pisando na bola, jogadores do Vasco não gostaram, partiram para cima de Soteldo, tentaram agredir, jogador tomou cartão vermelho, ou seja, teve muita polêmica nesse jogo, o time do Santos meteu 4-1 no Vasco, tá? E nesse triunfo do Santos, o que é que acontece? O Santos simplesmente estava aqui em 18º, se eu não me engano. O Santos era o 18º, o Bahia era o 17º. O Santos venceu, pulou para 27 pontos. Ou seja, a Bahia caiu mais uma casa. Agora o Bahia de 17º caiu para 18º. O Goiás, que tem um ponto a mais do que o Bahia, vai jogar hoje contra o Botafogo e, infelizmente, a gente vai ter que ficar secando os outros times. A gente vai torcer, tem que torcer para o Botafogo vencer o Goiás, porque se o Goiás ganhar do Botafogo jogando fora de casa no Rio de Janeiro, o Botafogo que está lutando pelo título, o Goiás vai para 29 pontos e dá uma mega respirada na tabela, tá? Então a gente tem que torcer para o Goiás perder e na próxima rodada simplesmente vão se enfrentar Bahia e Goiás lá no Cerrado, lá em Goiás. E o Bahia vai precisar vencer fora de casa, já que o Bahia não conseguiu o resultado aqui, o Bahia agora vai ter que jogar fora de casa para poder vencer o seu jogo e tentar dar uma respirada na tabela de classificação, tá certo? Bom, galera, deixa eu continuar aqui esse giro de notícias, deixa eu só consertar essa tela aqui, pronto, melhorou aqui agora. Bora continuar esse giro de notícias, porque eu vou trazer para vocês aqui agora uma opinião que eu achei muito legal no Twitter, tá? A conta de Eduardo Alban, eu vou colocar aqui, algo que a gente já repercutiu em alguns momentos aqui no nosso canal do YouTube, e eu acho que ele faz um resumo aqui muito interessante do que a gente já falou várias vezes. Ele coloca o seguinte, ó: quem é o nosso melhor atacante no ano? Biel. Quem teve melhor desempenho quando jogou como zagueiro? Gabriel Xavier. Quem formou com Rezende a melhor frente de zaga na marcação? Azevedo. Quem tem mais potencial de conclusão no elenco? Juba. E aí ele coloca: inaceitáveis as escolhas de Rogério Ceni. Eu concordo com muita coisa que ele está falando aqui, porque é como eu disse no início do vídeo, né? Se a gente estava insatisfeito com Renato Paiva, a gente pediu tanta saída de Renato Paiva, e aí chegar Rogério Ceni, pô, a gente espera que pelo menos ele tenha ideias novas, traga coisas novas, não só da parte anímica, tática, mas também de elenco. Como, por exemplo, Everaldo. Ninguém aguenta mais Everaldo. Ninguém suporta mais Everaldo, e não é porque a gente não gosta do atleta, não. Como eu já disse aqui, a gente quer que o atleta desempenhe, mas ele não joga bem.
Tem que mudar. Quem é o melhor atacante? Biel. E por que Everaldo é titular e Biel é banco? Ele colocou também quem é o melhor zagueiro? Quem foi o zagueiro que melhor jogou no Bahia? Gabriel Xavier. Então por que Vitor Hugo e Canu continuam com essa assistência e a zaga do Bahia tomando gol direto? Né? Dos pesos, duas medidas. Sobre Luciano Juba, eu acho que Luciano Juba tem muito potencial também para poder jogar nesse time. Inclusive, na hora que Cauli saiu, eu quero muito ver Luciano Juba e Cauli jogando junto. Eu quero muito ver. Luciano Juba já solto, já à vontade, né? Então, assim, são escolhas que o Rogério Ceni está fazendo que já está na hora de começar a mudar. Já está na hora de começar a mudar. Não é questão de pegar de pé de jogador, é questão de lógica, é questão de aproveitamento, é questão de desempenho. E o Eduardo foi muito feliz no Twitter dele quando ele fez essas comparações aí, porque é uma realidade. Ele não inventou nada, é uma realidade. Então, Rogério Ceni, tá na hora de você começar a mudar. A torcida do Bahia, ela tem acertado muito ultimamente, muito. A torcida do Bahia falou sobre centroavante, falou sobre meio armador, vem falando sobre zagueiro, falou sobre o treinador. A torcida do Bahia ultimamente tem acertado bastante e tá na hora de ser mais ouvida, de ser mais escutada a torcida do Bahia, tá? É isso. Vamos lá, agora bora falar sobre Gilberto. Mauro César, comentarista da Jovem Pan, ele trouxe aqui, gente, uma opinião dele, tá? Com relação a Gilberto e com relação ao pênalti, que eu vou colocar para vocês ouvirem aqui. E eu quero saber a opinião de vocês, o que é que vocês acham com relação a isso. Mauro César, eita, calma. Fala aí, Mauro César. O que é que você acha? Bora lá. Coisas que não deveria ver e deixou de ver. Por exemplo, ele marcou um pênalti que não foi, o VAR corrigiu. Do Ayrton Lucas. Depois, ele não expulsou o Canu quando o Gerson tinha a bola dominada na perna esquerda, que é a bola entrando na área. Quer dizer, era dominar e tentar fazer o gol. Se aquilo não é clara chance de gol, o que é? Né? O goleiro amarrado atrás do gol, para o cara fazer o gol, aquilo era clara chance de gol. Ele não deu o amarelo. As duas vezes, na minha visão, o VAR o corrigiu. Uma, ele prejudicava o Bahia, outra prejudicava o Flamengo. E o pênalti, ele chegou. Ele marcou na hora. E o VAR, imagino eu, apenas, a gente não ouvi ainda o VAR, não foi liberado ainda o áudio, né? Apenas referendou. E se não tivesse visto nada, ou o VAR ampliou a imagem, chegou à mesma conclusão, que eu cheguei pelo menos, de muita gente, ou então o VAR não chegou a conclusão nenhuma e prevaleceu a decisão de campo. O pênalti aconteceu, chutou o pé do outro. O pênalti meio imbecil, meio bobo, do Gilberto, atabalhoado. Aliás, é um jogador que ficou muito superestimado aqui no Brasil, só porque o Jesus o levou lá pro Benfica. O Gilberto nunca foi grande lateral, do Vasco, do Fluminense, nunca nenhum. Aí, de repente, foi pro Benfica. Não, o Gilberto é muito bom. Eu sempre achei um jogador que apoia bem, marca mal. Jogador bem comum. Mas tá lá. O Bahia fez o pênalti e aí o Flamengo venceu o jogo. E é incrível como a narrativa que tenta brigar com a imagem cresce em rede social. Não só de torcedores. Narrativa forte e, às vezes, até ou a pessoa não viu com atenção ou a pessoa não está sendo muito correta, ou buscando engajamento. Impressionante a quantidade de pessoas tentando transformar algo que aconteceu em outra coisa, né? Por uma questão de engajamento ou clubismo, sei lá o quê. E se você, no meu caso, você é Flamengo, aí você fala, não, foi pênalti, você o clubista sou eu. Foi de sacanagem, né? Quer dizer, é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Tá lá o lance. Na hora até eu coloquei no meu Twitter, tá lá escrito lá, ó, não estou convencido de que foi pênalti. A imagem para mim não é conclusiva. Aí depois, na rede social, que eu vi, porque a transmissão não fez esse trabalho. Amplia ali, você vê de perto, você vê claramente que o pé do jogador balança. O pênalti aconteceu. Agora, se as pessoas querem acreditar que o pênalti foi fabricado, coisa parecida, agora, o árbitro é ruim, é ruim. Ele deu também um pênalti, no mínimo, discutível, no mínimo, contra o Coritiba, do jogo com São Paulo, no meio de semana. O árbitro mesmo, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Agora, ele errou o jogo inteiro. E o VAR foi bem, que salvou ele 2 vezes esse jogo. Ele ia fazendo 2 bobagens. Uma no primeiro tempo, 2 no segundo tempo, uma para cada lado. No lance capital, eu acho que ele acabou acertando. E acho que é normal que ele tenha visto da posição que ele estava. Ver o chute, ele tem uma perspectiva que a gente não tem. Bom, gente, tá bom. Eu acho que é o suficiente sobre o que Mauro César falou. E aqui é o seguinte, eu concordo com uma parte e não concordo com outra. Sobre Gilberto, realmente, o jogador chegou aqui super estimado, com a perspectiva lá em cima e não está demonstrando isso dentro de campo. Infelizmente. Eu espero que seja só uma fase que ele volte a jogar. Nos últimos jogos, o Gilberto já deu pênalti contra o Vasco, deu pênalti contra o Flamengo. Realmente complicado, né, Gilberto? Bora melhorar isso aí. Sobre o pênalti, na minha opinião, não foi. Houve o toque? Houve. Ninguém disse que não houve o toque. Eu coloquei até no meu Twitter que houve o toque. Mas para mim não foi um toque suficiente para ser pênalti. Futebol é um esporte de contato. Não tem um jogo de futebol que o jogador não tenha contato com o outro. Então, para mim, não houve o toque, houve,
mas não foi suficiente para pênalti. E com relação ao cartão vermelho, o jogador do Flamengo não estava indo na direção do gol. Não estava indo na direção do gol. Ele estava indo na direção diagonal. Então, são questão de opinião. Quero que você deixe sua opinião aí. O que é que você achou sobre o que Mauro César falou, tá bom? É isso, galera. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui.